Graças a Deus. Amém? Vamos direto ao tema, porque temos bastante coisa para ver. E eu estava pensando, falar sobre o fim, ou falar sobre escatologia, sobre as profecias do fim, é muita coisa. Amém? E para não te encher de conteúdo e você não entenda, vamos fazer por partes. Abre a tua Bíblia comigo. Vamos começar primeiramente, olha ali, Mateus 24. É muita coisa, então vamos separar por setores, né? E até, não eu, mas o próprio capítulo ele se separa, ele se divide por setores. Então vamos aproveitar essas junções para nós poder, então, se deixar melhor e falar exatamente sobre cada texto. Nós vamos ler uma vez agora, vamos a outro texto e depois nós vamos voltar a ler para que você possa entender o que eu estou dizendo e o que Jesus também disse ali. Vamos ler então do 1 ao 14, amém? Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele alguns discípulos que lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3: Então, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? 4. E Jesus respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matá-lo-vos-ão, e sereis odiados e de todos as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Amém. Amém. Tome teu assento. Abre a tua Bíblia comigo, vai lá em Daniel capítulo 9, para que você entenda tudo isso que vamos tratar hoje. Nós necessitamos falar sobre esta profecia de Daniel. Amém? Em outra oportunidade nós vamos tratar sobre o capítulo 7, de Daniel, 7, 8 e o 9, mas só para a gente poder contextualizar e você poder me entender, vamos só ler o 24 ao 27 do capítulo 9. Vai dizer assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa,
para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos, sabe? E entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão. Mas em tempo angustiosos e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então determinará as assolações. 27. E ele firmará um concerto com muitos, e por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Louvado o nome do nosso Deus. Bom, para a gente ir para frente, primeiramente, por que eu quis ler essa parte das 70 semanas de Daniel? Porque ela literalmente nos coloca ou nos posiciona nos dias que vivemos hoje, né? Primeiro a gente vai ver que Daniel ele separa, amém, em 3 grupos essas 70 semanas. 7 semanas, né, que cumpriram o tempo, né, o propósito ali de 49 anos, que foi do povo sair da Babilônia, e a reconstrução, né, a reconstrução de Jerusalém, a primeira reconstrução de Jerusalém, que está lá em Neemias, né, no capítulo 2 ali, a gente vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém até, amém, até o Messias, e depois, né, as 62 semanas desde 49 semanas, eu estive calculando lá hoje, agora, antes de vir tudo isso, e está meio fresco aí. 49 semanas, porque eu queria lhe dar tempo, prazo, data, para que a gente fique tudo bem claro. 49 anos, no caso, né, desde que o rei lá, o que tomou posse, né, ele determinou para a reconstrução da cidade. Levou 49 anos. Porém, levou mais, ele coloca aqui nesse texto, se você vai ver, mais 62 semanas. E essas 62 semanas, ela vai desde a construção, né, da reconstrução da primeira vez, né, até a chegada, né, e morte de Jesus, o Messias. Isso abrange ou toma um espaço de tempo de 434 anos, né, desde a reconstrução, da primeira reconstrução até a morte de Jesus. Porém, da morte de Jesus para cá, foi dado um tempo, né? Foi dado um tempo para que a igreja, que somos nós hoje, né, pudesse então exercer o ministério, né? Até eu coloquei aqui, as 70 semanas representa 490 anos,
né, do início ao fim, né, focado mais no termo lá, ou na nação judaica, né, e em Jerusalém. 69 semanas se cumpre desde o decreto, né, da reconstrução, né, até a morte de Jesus, né, que aí a gente vai ver a reconstrução em Neemias capítulo 2, versículo 17 aí, né. E esse intervalo, né, que está de Jesus até o início da última semana, né, da última semana que a Bíblia menciona, a Bíblia nos dá que ela vai ter início na grande tribulação, né. Esse período relaciona ao tempo onde estamos vivendo hoje. Porém, nesse tempo que estamos vivendo hoje, né, é justamente o que Jesus ele cita em Mateus 24, né? Mateus 24, os discípulos eles fazem a indagação a Jesus, né, sobre o que ele falou, o que ele ministrou sobre o templo, que as pedras ali seriam, o templo seria destruído mais uma vez. E nós vamos ver que no ano 70, se você vai estudar a história, você vai ver que no ano 70, né, depois de Cristo, essa destruição acontece. Essa destruição acontece e literalmente toda a estrutura do templo ela é abalada. Até as pedras, né, que estavam na fundação, elas são movidas, né, são tiradas. E aí se inicia então o que Jesus falou. Então agora nós vamos pegar versículo por versículo deste relato de Jesus, para que você possa entender. Como eu disse, é muito texto, é muito contexto, então vamos fazer por versículo, que aí fica melhor de a gente entender. No versículo 1 diz assim, quando Jesus saía do templo, né, quando Jesus saía do templo, aproximou-se alguns discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra, né, que não seja derribada. Ou seja, isso aí aconteceu então no ano 70, né, depois da era cristã. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas e que sinais haverá do fim, da tua vinda e do fim do mundo. Aí surge essa pergunta que hoje, né, muitos já nem fazem mais, muitos já deixaram de lado, né? Quais são os sinais? Ou que a gente pode ficar alerta que realmente estamos indo por fim? No versículo 4, então Jesus ele começa a dizer assim: cautelai-vos que ninguém vos engane. Hoje, na nossa era que vivemos, né, o engano é o prato cheio das pessoas, né? Estamos em um tempo literalmente, né, de engano. João capítulo 8, versículo 32, se você quiser buscar aí, ou eu leio aqui, você busca Colossenses capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler aqui João, depois você pode anotar, para que a gente possa ganhar tempo. Então eu leio aqui João 8:32, um versículo muito conhecido, que você procura lá já, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Este versículo vai dizer, em João capítulo 2, né, diz assim, o 31 e 32 vai dizer assim: aí Jesus disse-lhes a alguns judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. No 32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A melhor arma contra a falsidade, a melhor arma contra o engano, literalmente é conhecer o que é verdadeiro, né? É conhecer o que é de verdade, né? E quando nós conhecemos, como Jesus disse no 31, né, se nós permanecermos nele, que é a verdade, amém? Ele, amém? Poderemos dizer literalmente que somos discípulos dele.
E nos tempos que vivemos hoje, como eu disse, o engano ele chegou a um nível hard, né? de extrema engano. E isso tem levado muitas pessoas. No capítulo 2 de Colossenses, quem tem aí, lê para nós aí. 8. Tende cuidado para que nenhum homem vos deterie pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ainda devemos voltar a Cristo, porque isso já foi dito. Nos últimos dias, o engano seria ao nível, né, mais do que o comum. Então, essa é já é um grande sinal. Mas para que nós ganhemos tempo, como eu disse assim, né, vamos adiante aí, nós vamos. No versículo 5 vai dizer assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse versículo 5, ele faz conexão com o versículo 4, porque ele diz, haverá engano, e outra, esse engano não vai vir simplesmente de algo fútil, ou de algo, né, assim, que você possa saber, ou que você possa perceber logo, mas este engano virá justamente daqueles que vão usar o meu nome, né? Aqueles que irão dizer, não, olha, eu sou de Jesus, e aqui Jesus está, e ali, né, usando o nome de Jesus. Este seria então a maneira mais fácil de enganar. Nós vemos, abre para nós aí, José, abre para nós em Efésios 5. Eu vou ir, você vai comigo lá em Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Neste tempo, né, de recesso, ou, né, melhor dizendo, esse tempo que Deus dá entre a morte de Jesus, né, até o início da última semana, este tempo que deveria ser para realmente a igreja do Senhor se fortalecer, se instalar, né, e poder realmente viver o sobrenatural de Deus. É o tempo de mais engano que já houve em toda a história. E o homem em si mesmo busca, né, ele deseja o engano. No capítulo 4, no 3 de 2 Timóteo, diz assim, porque virá tempos que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. No versículo 3 ele diz isso, porque neste tempo nós falarmos sobre santidade, nós falarmos sobre, né, guardar a nossa vida para o Senhor, viver uma vida separada do mundo. Isso ofende os ouvidos. Falar que Deus ainda ele preserva a família e quer, amém, que homem seja homem, mulher seja mulher, né, que tenha uma hierarquia dentro do lar, onde, né, uma família pode ser conduzida. Isso é loucura, né? A Bíblia também vai dizer, somente nesse versículo 3, que o homem buscaria um falar mais fácil, um falar mais doce. Não, eu não vou lá naquela igreja porque lá eles falam, amém, que eu tenho que viver afastado deste mundo. Mesmo vivendo no mundo, eu não preciso fazer parte deste mundo. Mesmo estando, trabalhando, criando os filhos, né, vivendo em meio a este mundo, eu não preciso ser igual ao mundo, né? Não, eu não vou lá porque o pastor vai dizer isso, então eu gosto, eu tenho algumas coisas que eu ainda gosto de fazer. Então é mais fácil eu buscar uma igreja que aceite o meu pecado. Não, eu gosto de tomar uma coisinha, então eu vou naquela igreja lá que o pastor diz que eu posso beber, mas não preciso me embriagar. Amém? Não, eu gosto de usar algumas coisas assim, né? Uma roupa um pouco estranha. Não, eu vou lá naquela lá porque lá Deus diz que Ele só quer o meu coração.
O meu pai costuma dizer que no céu não vai ter açougue, né? Para ter um monte de coraçãozinho assim, né? Mas sim, né? Deus, Ele quer, como a Bíblia nos diz, nosso corpo inteiro, corpo e alma. Amém? Ele quer. E no versículo 4, então, vai dizer assim, ó: e desviarão os olhos da verdade. E desviarão os olhos da verdade, voltando-se a fábulas. Desculpe te dizer, mas hoje você quer ouvir um conto de fadas? Ligue à internet e procure lá. Não precisa nem procurar, né? Porque agora já aparece ali. Aparece de todo tipo, ou de toda maneira, aparece ali pessoas dizendo ou falando que estão falando em nome de Deus. Porém, não se vê Deus. Não se pode comparar a sua vida ou o que ele está fazendo com a Escritura, porque é totalmente ao contrário, se torna fábulas. Esse dia eu estava vendo, né, veio naqueles vídeos ali um post de um lugar lá, de uma igreja lá, não dá para chamar de igreja, que eles fizeram um fogo assim, ó, um monte de brasa, e aí botaram um hino lá e as pessoas vinham caminhar na brasa. Isso aí é algo, né, incompatível com a Bíblia. A Bíblia nos fala que nós devemos ser, né, um lugar santo, reservado, guardado para Deus, mas isso é ofensivo aos ouvidos hoje. Isso é ofensivo aos ouvidos hoje. As pessoas preferem então deixar queimar-se os seus pés, né, passar por alguns sacrifícios, do que viver uma vida diariamente de santidade, né? Buscar mudar o seu interior, né? Primeiro, e deixar que Deus habite ali. No versículo 5 diz assim, ó: mas tu, se sóbrio, né, em tudo sofre aflições, faz a obra do Evangelho, cumpre o teu ministério. Paulo, ele diz assim, ó: tudo isso aí vai estar na tua volta, vai estar engano na tua volta, vai estar pessoas que dizendo que lá Deus só quer o teu coração e o resto é bobagem, né? Vai ter pessoas que vão fazer de tudo para que você esqueça a Bíblia e comece a acreditar no que ele está falando. Paulo, ele vai dizer assim, ó, neste versículo, entre linhas, né? Ele vai dizer assim, ó: vai ter pessoas que vai te aceitar como tu é e vai ainda ficar pior, vai te aceitar que teu filho fique pior, né? Mas tu Timóteo, não dê ouvidos a isso. No versículo 5 diz assim, ó: mas tu seja sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que ela tem visão daquilo que está acontecendo e ela escolhe se quer participar ou não. Então tu seja sóbrio, né? Aguenta um pouco, né? Sofre as aflições, né? E cumpre o chamado que Deus te chamou a cumprir. O chamado que Deus nos chamou a cumprir. Em primeiro lugar, antes de ser um pastor, antes de ser um obreiro, antes de ser, né, um evangelista, antes de todas as coisas, Deus nos chamou para ser luz, né? Para ser a diferença neste mundo, para ser algo, né, que as pessoas possam nos identificar, né? Então, não, Ele está no meio de nós, ela está no meio de nós, mas ela não compactua com aquilo que nós, né? Ele brinca, ele ri, ele conversa, mas os seus princípios são diferentes. Ele diz a Timóteo, né: tu seja sóbrio, né? Não te envolva com isso, porque é o momento que nós deixamos que isso nós esquecemos que logo o Senhor virá. E o que Ele vai achar em nós? Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. 5, 25 ou 27? É. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Esse texto, Paulo, ele fala aos esposos, mas ele dá ênfase na igreja que o Senhor vai vir buscar, ou a igreja que nos últimos dias nós deveríamos ser. Uma igreja santa, sem mácula, né? Uma igreja que não está compactuando com as coisas do mundo, mas está cada dia mais buscando
se guardar para o seu noivo, né? Uma noiva, nos nossos dias, quando vai casar, né, a preocupação maior dela é estar tudo pronto para o grande dia. É estar tudo pronto. Ela cuida das flores, ela cuida do lugar, ela cuida da decoração, ela cuida da comida, ela prepara o melhor vestido. Ou seja, a sua preocupação é que tudo esteja impecável. Nós hoje devemos fugir, amém, destes enganos, porque nós devemos, assim como uma noiva terrena, nós devemos nos preocupar em estar prontos para esse grande dia. Você já se perguntou se você está pronto e o que precisa ainda ser feito? Será que as suas vestes já estão adequadas? Porque nos últimos dias isso não seria mais importante. Paulo ele escreve a Timóteo dizendo: não, nos últimos dias as pessoas não vão dar bola para isso. Não. Falar sobre santidade, falar sobre recato, falar sobre, né, guardar-se para Deus, isso aí incomodaria os ouvidos. As pessoas gostariam, amém, de buscar para si doutores ou mestres, aqueles que incham os seus corações e digam: meu santo, meu amadinho, meu isso, Deus te aceita como você é. Porém não, nós vemos ali em Efésios, né, ele dizer: não, ele vai buscar uma igreja santa, irrepreensível, imaculada. Ou seja, nos últimos dias que vivemos, se você entrar em algum lugar, ou alguém vier te dizer: não precisa de tudo isso, não precisa ser assim, ou não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, você pode fazer um pouquinho daquilo, tenha isso como um grande sinal, ou como um grande aviso, amém, que o fim está próximo, que o fim, amém, ele está próximo e ele quer te ver longe de Deus. Então, né, guarde-se, faça como o conselho de Paulo, né, diga assim: olha, eu quero estar pronto para este grande dia. Hebreus capítulo 12, né, e versículo 14, Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai falar sobre um requisito básico ou essencial, amém, para que possamos ser salvos. Não adianta, né, hoje nós começarmos a falar sobre o fim e falar sobre as trombetas, falar sobre os cavaleiros, falar sobre, né, a estátua, né, de ferro de bronze que Daniel teve a sua visão. Não adiantaria falar nada disso, né, se você não entendesse que não importa se vai chegar o dia dos cavaleiros ou o dia da vinda de Cristo, se não estivermos prontos, se não estivermos preparados, se não estivermos, né, o demais das informações vai ser para somente você constatar e saber como será. Mas estar pronto deve ser um ato de estarmos hoje, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, ó: segui a paz com todos. Primeiro requisito, segui a paz com todos. Segundo requisito, né? E a santificação. Santificação. E aí ele completa dizendo assim, ó: sem a qual, oh, aleluia, ninguém, não é um, não é o outro, se eu não seguir a paz com todos e a santificação não estiver como ato principal, não adianta nós falarmos sobre Apocalipse, não adianta nós falarmos sobre Daniel, não adianta nós falarmos sobre, né, as profecias do fim. Sem a santificação, ninguém, não é o bispo, o profeta, o fulano, não, ninguém verá a Deus. Glória ninguém verá, amém, ao Senhor, né? Tente cuidado, ainda ele fala no versículo 15, tente cuidado que de ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brote em vós e vos perturbe, né, por ela. E muitos se contaminem. Ou seja, ele diz assim, ó, seguir a paz com todos. Cara, não, sabe? Seja caloroso, seja amigo, não precisa chamar todo mundo para ir na sua casa e comer um churrasco,
mas tenha paz com todos, né? Seja alguém que as pessoas possam olhar e ser diferenciado, né? Como você é, como você se porta, como você se veste, como você caminha pelas ruas, como você aconselha alguém, né? Seja alguém que faça a diferença no meio onde você está. E, né, em segundo lugar, santifique-se, busque estar longe, né, dos prazeres mundanos. Existem muitos prazeres que nós podemos sim ter direito, né? E consumir, sim, tem muitos, né? Um bom momento com a minha família, um bom passeio, né? um bom alimento, né? Um bom jantar, tem muitas coisas, um lugar para que eu possa me divertir, tem muitas coisas, muitos desejos que podemos, né? Usufruir, mas afaste-se dos desejos, né, mundanos. No versículo 6, vamos adiante, no versículo 6 diz assim, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustai, porque é mister que tudo isso aconteça, e ainda não é o fim. Desde que Jesus ele ressuscitou, nós entendemos e sabemos que existe guerra. Se você vai ir à história, você ficaria horas e horas buscando guerras e guerras, guerras e guerras. Porém, a Bíblia vai dizer que isso recém é o princípio. No versículo 7 diz assim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. No versículo 8 diz assim, e todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? As irmãs que estão aqui, né, que já ganharam filho, sabem que desde o primeiro mês de gravidez, o seu corpo muda. Correto? O seu corpo muda. De manhã cedo já está em voo, né? Aí vê o cheiro de uma coisa, já enjoa, já se sente mais cansada. Ou seja, desde o primeiro momento, algo já passa, já acontece. Porém, ainda não está na hora de nascer, né? Você sabe que aquilo ali é o princípio, né, de algo que lá na frente vai acontecer. Amém? E assim, desde que Jesus então ressuscita, nós vemos e nós ouvimos falar sobre guerra, rumores de guerra, terremotos, inundações, várias coisas, né, que os jornais estão cheios disso. Porém, quando uma mulher sabe que está na hora, não é porque nunca teve dor, não é porque nunca teve enjoo, nunca inchou seus pés, nunca... Não é por isso. Porque durante toda a gravidez, algum momento, né, teve mais cansada, teve mais com sono, teve desconforto, doeu a barriga, doeu as costas. Durante tudo isso, houve. Mas quando ela sabe que está próximo, quando esta dor, ela aumenta. Quando o desconforto já vira rotina. Quando o seu corpo começa a dar sinais já que não suporta mais. Nós podemos ver hoje, né, nos nossos dias, isso tudo acontecendo. Nós vemos já que não existe mais limites, né, para a maldade humana. Nós vemos hoje já que já não existe mais uma régua que se pode medir, não, até aqui eles foram, porque já ultrapassaram essa régua por muito e muito. Hoje, né, estima-se que tenha só de bomba atômica no mundo já feita, né, bomba atômica para destruir a Terra 7 vezes. Imagina, 7 vezes a Terra poderia ser destruída, ou, né, as pessoas poderiam ser extintas por conta das armas químicas que já existem. E ainda sim hoje existem países que lutam para fazer mais uma bomba. Mais uma. A guerra se intensificou de uns anos para cá, como jamais houve.
nós vemos no versículo 9 e 10, que muitos, né, seriam entregues. Nós vemos que na época dos discípulos, né, logo depois, ali, o período ali, depois da descida do Espírito Santo, e que a igreja começou a tomar forma, nós vemos uma grande perseguição. Porém, aquilo por um tempo parece que se cessou, parece que parou, diminuiu. Porém, hoje, nos nossos dias, nós vemos irmãos nossos, né, em vários lugares, morrendo em vários lugares, não simplesmente por crer em Deus, mas sim por crer que Jesus é o próprio Deus e desceu à terra. Esses dias eu ainda estava em casa e meu irmão me mandou um vídeo, né, que eu até acho que eu coloquei no grupo lá, de um rapaz que foi notícia em todo o mundo, e por 3 vezes foi oferecido a ele, amém? Ele negar esse Jesus. Por 3 vezes ele foi oferecido a ele, nega esse Jesus e te aceita a fé islâmica, e você vai para casa. Ele foi torturado durante anos, ele ficou preso durante anos, e ele foi morto porque não negou a Jesus. E aí o Pablo me mandou, e o meu irmão me mandou, porque ele foi atrás e pesquisou quem era esse homem. Esse homem era um dos nossos, amém? Era um dos nossos, era um, amém, que cria, amém, no único Deus e Salvador Jesus Cristo, né, que tinha sua fé enraizada e embasada biblicamente, né, crendo que o próprio Deus, né, assim como a Bíblia diz, como João diz, né, se fez carne e habitou entre nós. Então, nos dias de hoje, nós vemos em diversos lugares, né, lugares, homens, mulheres morrendo sobre este nome. Como eu disse, hoje nós vemos uma grande quantidade de homens e mulheres sendo mortos. No versículo 11 diz assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje o que nós vemos, a quantidade que nós vemos de profeta, esse tempo eu estava vendo um cartazinho, né, até mostrei para minha esposa, fizeram um cartaz em uma igreja aí, tinha 17 atração, tinha desde profeta, missionário, apóstolo, estava tudo naquele cartaz que ia ter um culto, 17 pessoas, cada um com um título diferente. Até levita tinha, lá da tribo de Levi tinha um representante, tinha profeta, tinha missionário, tinha apóstolo, sabe? Tinha tanta coisa, e hoje nós vemos tudo isso, né? E isso tem levado muitos só porque querem ouvir, e outra, né? É tão óbvio, né, que Deus que eles pregam, ou que eles profetizam sobre ele, né, é um Deus que ele não conhece muito bem as pessoas, né, porque ele diz assim, tem alguém aqui que ganhou um livramento hoje, ele nem sabe quem é, ele vai escolher na hora do culto, ele vai escolher, né, na hora do culto ele diz, tem alguém que, né, ganhou um livramento hoje nós ganhamos um livramento, né, estava eu e o Miro, né, ele trabalha comigo lá, vou contar, Miro, aí se eu falasse hoje, né, se alguém subisse aqui agora e dissesse, alguém ganhou um livramento hoje, Deus está dizendo, então poderia ser um que ia dizer, né? Nós estávamos lá, vamos colocar uma porta numa empresa lá, e nós soldando lá, né, e várias lixadeira e país, e nós não vimos que tinha umas baterias lá com ácido lá que é explosivo, né, e o cara ficou assim, parei você entrou aí, você tomou, né, esse para a esquerda aí em cima aí, você explode aí, já era tudo. E não era uma, né? Tinha do lado aqui, tinha umas pilhas aqui. E então, eu creio que Deus me cuide e me guarda todos os dias.
Porém a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios, abre comigo aí, eu quero ler com você. Eu não estou dizendo que hoje, né, Deus não fala, Deus não pode usar, mas a Bíblia vai nos dizer que tudo que fizermos hoje devemos comparar com a Bíblia. Tudo. O que acontece, né? Se você vê talvez eu fazer algo que você diz, não, isso não está na Bíblia. Ache, me mostre, que eu vou ter a humildade de reconhecer e dizer assim, não, é verdade, não está na Bíblia, então vou parar de fazer isso. Amém? 1 Coríntios capítulo 14. Vai comigo ali. Olha para que é a profecia. Se você recebeu uma profetada, um revelamento, e ele não está dentro deste contexto, descarte. Né? E outra, nosso Deus não é um Deus que envergonha ninguém, mas sim é um Deus que edifica, ele repara, ele nos ajuda a melhorar. Diz assim no capítulo 14, no versículo 13, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não estava dizendo que não, ele vai profetizar, ele vai dar um revelamento ali para te ganhar um carro novo, para te ganhar uma casa, que Deus te dá um livramento hoje. Livramento recebemos agora, porque viemos, né? Enquanto eu estou parado aqui, meu coração está batendo, Deus tem me livrado, né? Se não for a esse respeito, amém? E outra, eu costumo dizer aqui, eu gostaria, né, de não estar nas minhas mãos, mas eu gostaria de salientar. Veja, observe quem te disse algo. Porque o que é mais importante para Deus? Em nível de prioridade, o que é mais importante para Deus? Salvar a tua vida ou te dar um dom de cura? O que é mais importante para Deus? Salvar a tua vida, a tua alma, ou te dar um dom de revelamento? O que é mais importante para Deus? Fazer com que você ganhe fama por orar, ou salvar a tua alma? Para Deus, o mais importante é a tua alma ser salva. Porque a própria Bíblia diz que uma alma ela vale mais do que tudo o mundo inteiro. Tudo que você possa pensar ou imaginar de grandioso, a tua alma tem maior valor. E se a tua alma tem maior valor do que tudo isso, o que é a fama para Deus? O que é um abraço, um tapinha nas costas, uma amizade? Nada. Então, entenda que se alguém, examine, pense, será que ela conhece? Amém? E será que ela realmente tem vivido uma vida que condiz com isso? Será que ela já alcançou os passos, amém, da salvação? Que falando aqui de santidade, será que é uma pessoa que ela pode ministrar a tua vida? Será que ela cumpriu os passos que Jesus fala, né, em João capítulo 3, que é nascer da água e do Espírito? E será que ela seguiu esses passos, né, sendo como Pedro batizou aquelas 3.000 almas? Será que ela é batizada em nome de Jesus? Porque o que vale, né, para Deus é a tua alma ser salva, não a fama, o dinheiro que você conseguiu. Amém? Voltamos para cá. Então, hoje nós vemos um grande número de falsos. Isso é a maior indicação que o fim está próximo, porque não existe mais loucura que esses homens já não fazem. Se você abrir a internet, você vai ver desde um profeta palhaço até um profeta macumbeiro. Agora, teve na Bahia lá, não foi na Bahia, acho que foi em São Paulo, Rio de Janeiro lá, que um pastor, né? Um pastor que também é pai de santo, foi abençoar, orar pelo carnaval. Então, não existe coerência mais, né? Os homens já estão com a sua
E infelizmente você vai ver igreja lotada, cheia, amém? De falso, como o próprio Jesus disse, não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus disse, né? Que surgirão muitos, não é poucos, não é um, dois, é muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, também não é poucos, amém? No versículo 12 diz assim, ó: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sabe o que é iniquidade? Sabe o que é iniquidade? Existe transgressão, pecado e iniquidade. Correto? Transgressão, iniquidade e o pecado. Transgressão: eu estou transgredindo a lei de Deus, que eu sei que é a lei, né? Eu estou transgredindo, eu estou fazendo contra, né, uma lei de Deus. Correto? Pecado, né? Eu pequei, caí, não foi minha intenção cair, deslizei, aconteceu, foi um impulso, né? Aconteceu, eu pequei, eu caí, eu falhei. E a iniquidade. Iniquidade é o conhecer e ter a ciência que isso aqui é errado e querer, desejar fazer. E desejar fazer. Ah, eu sei que pegar essa chave aqui é errado. Eu já pequei uma vez. Uma vez eu ratei, não sabia, botei ela no bolso. A Bíblia, eu li, eu sei que, eu estou com uma vontade de pegar isso aqui. Estou com uma vontade de fazer isso. Eu estou com uma vontade. Não, mas só hoje. Só hoje. Eu fiz desejando aquilo. Isso é iniquidade. Eu fiz com a ciência que isso é errado. E com o desejo, né? Só que a Bíblia diz que a iniquidade, ela se multiplicaria. Hoje em dia, nós falamos, ministramos, pregamos e dizemos, né, como Deus quer que vivamos. Mas infelizmente as pessoas escolhem por si só fazer. Muitas vezes estão aqui 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos, né? E ainda assim escolhem cair no mesmo erro, no mesmo pecado. E aí, o que acontece? O amor, o primeiro amor, esfria. O primeiro amor, o amor de muitos, esfriaria. E quando fala em amor, fala em desejo. Porque quando eu amo uma pessoa, eu quero bem ela, eu desejo estar perto dela, né? Eu tenho desejo por ela. O amor de muitos esfriaria. Não é que não estariam na igreja, não é que estariam sentados na igreja, mas o desejo de estar ali, aquele que nem tinha antigamente, já foi, acabou. Vou me arrumar, comprei, passou no centro, quer ver uma gravata nova, vou comprar ela para mim. Agora eu vi, é bonita, legal. O amor, o desejo de chegar aqui e não ser mais um culto, mas sim ser aquele que eu vou, né, alcançar o máximo que eu posso de Deus. Esse desejo, esse amor esfria. Porque o pecado já é contínuo, ele já é normal. Pegar agora, já peguei onde? Eu quero pegar nele, e aí, sou assim, ninguém vai me mudar. Amém? Não, tanto faz, sabe? Ninguém está vendo, né? O desejo já virou mais do que desejo, virou rotina, virou hábito. Esse esfriaria. Esse, amém? Esse amor esfriaria por causa da iniquidade. Ela se multiplicaria, ela não seria somada, não seria uma mais. Não, eu peguei agora vou pegar essa folha aqui também, não dá nada, já peguei a chave. Eu ir lá na casa do fulano? Não, o pastor não está nem aí, o pastor nem sabe o que está falando, eu cuido da minha vida. Sim, você escolhe ir para o inferno com as suas mãos, ou você escolhe ir para o céu com as suas mãos. Amém? A minha função, amém, é somente estar fazendo o que eu estou fazendo aqui e apresentando as opções. Amém? Vamos adiante. Vamos ler ali 2 Timóteo capítulo 3.
1 Timóteo capítulo 3. Esse é um texto que eu vejo e ele me dá medo. Ele me dá um certo receio, né? Porque infelizmente a gente vê diariamente. Capítulo 3. Paulo ele escreve e ele faz uma lista. Diz assim, ó. Sabe porém isso. Ele diz assim, ó, presta atenção, sabe porém isso. Nos últimos dias, ou seja, nos dias que vivemos, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em algumas versões vai dizer tempos difíceis, perigosos, né? Tempos trabalhosos. Porque haverá homens, aí ele começa a citar, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Quando ele fala amantes de si mesmo, ele fala amantes dos seus próprios desejos, quereres. Não, eu opto, amém, por fazer a minha vontade. Porque quando, né, eu amo alguém, né, eu desejo fazer a vontade dela, eu desejo realizar o desejo dela, né, mas quando eu sou amante de mim mesmo, eu quero fazer as minhas vontades, os meus desejos. A Bíblia que se exploda, né? A igreja que se exploda. Eu vou ficar em casa hoje, deitado, dormir. Eu tenho direito. Sim, todos nós temos direito. Todos nós temos. O meu corpo pede para mim estar em casa. Mas será que eu estou obedecendo os meus desejos, né? Com a vontade de Deus? Continuando, diz assim, ó, avarentos, presunçosos, arrogantes, narizinho alto. Eu sou mais que tu. Eu estou há 20 anos na igreja, tu está com 10 e está querendo falar de mim. Né? Eu estou há 10 anos na igreja, começou onde quer me ensinar. Presunçosos. Não sabe que a própria Bíblia vai dizer que Jesus, né? Sim, sendo Deus. Mas naquele momento, né, a Bíblia diz que não usou a sabedoria do céu, ele não usou algo milagroso, mas a Bíblia vai dizer que ele com 12 anos esteve em frente a homens que leram a Bíblia ou os livros por décadas, e ele pôde extrair e tirar que admiraram ele pelo seu entendimento. Entenda isso. A Bíblia vai dizer também que um homem chamado Filipe, que ele foi chamado para servir as mesas. Servir as mesas. Ele foi um homem, também, segundo, podemos dizer assim, ó, segundo o que está escrito, um dos maiores evangelistas. A Bíblia vai dizer também que Paulo não caminhou com Jesus. E certa vez ainda, Pedro quis falar uma coisa, e ele disse, peraí, eu sei que tu tem mais tempo de igreja que eu. Sei que tu andou com Jesus, mas peraí, tu está errado nisso, cara. Tu está errado aqui. Temos que ser, amém, prontos para ouvir, como a Bíblia diz, e tardio de falar. Não ser presunçosos, né? Soberbos, blasfemos, né? Desobedientes de pai e mãe. Olha bem isso, até isso. Ingratos. O que mais hoje nós vemos é a ingratidão. Eu não estou dizendo a ingratidão com o homem, né? Quando a gente fala isso, muita gente você está dizendo que... Não estou falando da ingratidão com o homem. O homem é ingrato com Deus. O homem muitas vezes é ingrato com Deus, porque Deus nos tirou de um lugar ruim, péssimo, que estava nos levando à condenação, e não temos a gratidão de nos fazer o máximo para estar na presença dele e para servir a ele. Isso, né, se você tem no seu coração, entenda que você está fazendo parte também dos sinais do fim. Mas mude. A Bíblia nos diz que enquanto há fôlego, né, enquanto nós podemos falar, né, ainda há esperança. Hoje é tempo, né, de entender o que eu estou fazendo parte, né, do fim. De qual maneira? Daquela igreja que está se cuidando, que está zelando, que está priorizando, né, a santidade,
ou eu estou relaxando, tranquilo, né? Em qual dos sinais que Jesus falou eu estou dentro? Né? Profanos, no versículo 3 diz assim, ó, sem afeto natural. Essa é uma dos maiores, né, defeitos do homem hoje. Não, literalmente, dane-se o outro, primeiro eu. Não tem empatia pelo outro, né? Não sabe que um dia ele precisou e agora o outro precisa, e ele pode estar ali para ajudar ele, né? E irreconciliáveis, caluniadores, que mais tem gente fofoqueira, né? Nem está aqui, mas incontinentes, cruéis. Estávamos falando agora sobre crueldade, né? A gente vê hoje o nível de crueldade muito acima, né, do normal, sem amor, né, para com os bons. E aí no versículo 4 vai dizer assim, ó, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, né, do que amigo de Deus. Ele começa a citar coisas, né, se você vai ver até o versículo 17, ele faz uma relação de como estariam os últimos dias, de como estaria o nosso tempo. E se você tem alguma dúvida, né, leia em casa. Leia em casa e diga assim, mas será que realmente eu não estou, né, fazendo parte desta última geração, deste último, que não foi o pastor que falou, não foi o irmão, mas o próprio Jesus, ele disse que seria assim? Será que eu não estou? E qual lado que eu estou na estrada? Neste caminho que nós estamos percorrendo, qual lado da estrada que eu estou? Eu estou no lado, amém, que me guarda. E eu gosto muito daquela fotinha que às vezes, talvez você já viu, que é um caminho, mas chega um ponto que se cruza. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Em que lado eu estou? Será que eu estou caminhando para o fim de uma maneira que o meu final será a salvação? Ou eu estou caminhando para o fim de uma maneira que o final será condenação? Nós estamos ainda neste período, amém, de intervalo entre a semana 69 e a última semana. Neste intervalo, a Bíblia, né, vai nos dizer que isso tudo aconteceria. Como eu disse, a mulher grávida, ela sabe que nos últimos dias as coisas pioram. E aí, né, existe um momento que ela não vai passar de hoje. Não vai passar de hoje. Só que o hoje, né, que nem a minha esposa, ela foi para lá de manhã às 6 horas da manhã. Ela foi ganhar 9 e pouca da noite, né, 10 horas. Nessa, ela sabia que não ia passar dali, mas ainda havia uma chance, um tempo. Ainda havia um período. E nesse período que estamos, amém? Ainda temos chance de mudar como somos, de mudar nossa maneira e nos adequar. Talvez você possa olhar e dizer, né, isso tudo eu já ouvi outras vezes. E se você está tendo a oportunidade de ouvir hoje, amém? Agradeça a Deus e diga, Senhor, mais uma vez, né, o Senhor quer e deseja me salvar, está me dando esta oportunidade para me ouvir mais uma vez, amém? No versículo 13 e 14 vai dizer assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que vai na igreja sem compromisso, não é aquele que, eu vivi 30 anos na igreja e desviei. Não, 30 anos, que nem disse o pastor Crowder, né, no congresso. Não, eu estou 30 anos na igreja, estou 20 anos na igreja. Não, peraí, estar na igreja, você pode estar 20, 30, 40, 50 anos, né? Pode estar 1 ano, 2, 3, estar na igreja é uma coisa. Agora, ser cristão, quanto tempo você é? Quanto tempo? Aquele que perseverar até o fim. E quando fala em perseverar, fala daquele primeiro amor. Fala daquele primeiro amor. Aquele amor que largaria tudo para viver com Deus. Este será salvo. Vai comigo ali em Lucas, rapidinho. Eu não quero cansar você hoje, né? Hoje é mais light,
mas eu preciso dizer isso antes de a gente entrar no mais profundo. Porque não adianta nós falar, como eu disse antes, né, das trombetas, ou falar da Nova Jerusalém, se você não tem a convicção que você vai chegar lá. Amém? Não adianta eu te mostrar algo, te falar algo, se você não está se preparando para chegar lá. Lucas capítulo 9, amém? Louvado o nome de nosso Deus. E versículo 60. E 2. Diz algo muito, muito importante. Diz assim, ó, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Ah, mas eu comecei a fazer. Eu botei a mão na arado. Eu comecei. Eu estou aqui. Quem sabe o que é um arado, ou quem já viu um agricultor trabalhando, sabe que hoje em dia tem tratores, não precisa mais disso, né? Mas antigamente se colocava, eu lembro que o pai, eu era pequeno, nós morávamos lá fora, e o pai, ele trabalhou com arado na minha frente. E ia os bois, ele passava uma corda em cada boi, e aí aquela corda ele passava no pescoço assim. Ele passava assim. E aí ele pegava o arado assim, né? O arado é como se fosse uma colher assim, né? No chão. E ele ia, tocava os bois e ia com aquilo ali. Ele tinha que ficar olhando direto para aquilo ali. E cuidando, né? Para que o arado não dobrasse. Porque se ele dobrasse, ele saía da terra. Ou se ele inclinasse demais, ele cravava e aí abria demais o vão e judiaria dos animais. Mas então ele teria que ir ali, né, controlando. E se caso ele olhasse para um lado, ou olhasse alguém que estava passando, ele corria o risco de sair com o arado da terra, ou afundar demais, ou a verga não ia sair reta, ia sair minha troca. Na hora de plantar seria ruim. A Bíblia Jesus ele usa essa expressão para dizer a nós: se iniciamos, não é a hora de olharmos para as coisas que tem ao nosso redor. Se nós entendemos que necessitamos nos santificar, porque o fim está próximo, não importa. Quantos disseram: não, meu avô já falava disso, desde que eu nasci já falam que Jesus vai vir. Quantos que disseram isso faleceram já? Jesus não veio ainda, mas para mim, mas para ele veio. Para ela veio. Quantas pessoas por dia morrem, hein, no mundo? Para eles, o dia deles chegou. Então hoje eu quero ser um que vou colocar a mão no arado. Eu sei que, como falamos na terça-feira, todo mundo pode querer me decepcionar. Eu posso me decepcionar com todos, né? Não quero isso jamais, né? Mas eu digo que o homem está sujeito a ser decepcionado. Mas eu não posso basear, amém, a minha fé. Eu não posso descuidar, amém, daquilo que eu estou fazendo. Porque se eu descuidar com a decepção de um, ou com o xingamento de outro, ou com a gozação de um lado, e se eu começar a olhar, não, mas eu gosto tanto, eu posso tirar o arado do lugar. Eu posso, né, fazer algo que me tire também a minha salvação. Versículo 14 diz assim, ó: e este evangelho será pregado no mundo todo, em testemunha a gente, e então virá o fim. Deixa eu te dizer que este aqui é como se fosse a Constituição do céu. A Constituição brasileira, ela dita, é a Constituição, né?
ela dita as regras para o bem ou para o mal. Quando alguém faz alguma coisa, ou quando alguém comete um erro, né, comete um crime, eles vão à Constituição. O advogado vai à Constituição e abre lá assim. Na Constituição diz que se tu fizer isso, se tu matar, te dá essa condenação por esse tempo, por esse período. Não, mas espera aí, você não fez isso, você participou, então tem outra condenação, tem outro juízo, mas é juízo igual. Ah não, aqui diz que se você não fizer isso, não matou, não roubou, você está absolvido, você pode ir embora. No julgamento, também, os dois lados abrem. O lado da defesa abre para dizer assim, aqui está dizendo que ele não fez isso, e aí ele não precisa ser condenado. Mas o outro lado também abre o mesmo livro e diz assim, olha, ele fez isso, então o tempo de condenação dele é esse. A mesma Bíblia que eu uso hoje para dizer a você, cuide-se a sua vida para que possamos entrar no céu. O mesmo livro que eu digo a você que Jesus te ama e te espera, amém, e quer mudar a sua vida, não importa se será amanhã o arrebatamento, ou será daqui 10 anos, ou daqui 50 anos, não importa qual dia vai ser, Deus te ama e quer te salvar. O mesmo livro, este mesmo livro, será aberto, e ali nesse livro vai ser dito, olha, foi te dado essa chance, esta e esta. Foi te apresentado que Jesus Cristo ele morreu na cruz, amém? Para o perdão dos seus pecados e para que você tivesse a chance de herdar o céu. Mas também ali vai dizer que você, se você não escolheu ele não te deu o direito de ser filho, mas sim você continuou sendo criatura, e sendo criatura, você não tem direito ao céu, mas sim necessitamos ser filhos de Deus. Neste mesmo livro, amém? Ele vai abrir e vai dizer assim, olha, não foi qualquer homem, mas o próprio Deus, desceu à terra para deixar escrito uma declaração de amor a você, e você não quis. Só que lá não vai ter um tempo, um período somente. Lá existe salvação e condenação. Hoje nós temos ali alguém que comete um crime, tem um período e depois ele é livre. Ele cometeu um erro com 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos na cadeia, 30 anos, né? Depois ele é livre. Isso é o homem. Mas com Deus existe condenação e salvação. Hebreus 9, 27, um texto que vem para nós encerrar. Um texto que e 27 e 28 diz assim, preste muita atenção nesse texto, muita atenção, porque ao homem está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só, para tirar o pecado de muitos, não de todos, de muitos. Jesus morreu por todos, né, para salvar todos, não, para dar direito e acesso a todos, amém? Aos pecados de muitos aparecerá a segunda vez, sem pecado, e aos que esperam para salvação. Jesus ele morreu para perdoar os pecados de muitos, não de todos. Quando falamos assim, pode dizer, não, então quer dizer que não. Esse muitos que está escrito diz respeito àqueles que querem e àqueles que não querem. Se você quer Jesus, se você quer se preparar para este grande dia, para esse fim, os teus pecados estão perdoados. Agora, se você não quer, ele não vai tirar os teus pecados. Muitas vezes nós, como pai e mãe, né, abraçamos o filho mesmo sabendo que ele
ele errou, que ele falhou, ele disse, tá, depois o pai ver. Adulamos o filho. Não, deixa que depois o pai fala com a mãe lá, né? Está tudo certo. Jesus não. Jesus, ele se apresentou, amém? Como cordeiro para a expiação dos pecados. E como advogado fiel que é hoje. Hoje ele é advogado no nosso dia com Cristo, perante o tribunal. Ele deixa de ser advogado. Hoje ele é o meu advogado e o teu advogado, que diz: se tu quiser mudança, nós damos um jeito. Mas um dia ele sentará na cadeira, amém? De juiz. E aí sim, não haverá, né, choro, como se diz. Ou seja, haverá choro e ranger de dentes. Amém? Irmãos, não adianta nós vir aqui e falar sobre o fim se nós não estivermos preparados, querendo o fim. Amém? De própria fé. Não adiantaria nada nós vir hoje aqui e nós, como eu disse já várias vezes, não adianta nós vir falar sobre Apocalipse, sobre a besta, né? Não ia adiantar. Se nós não entender que tudo isso que vai vir agora é cumprimento das Escrituras. Porém, a minha salvação está garantida. A tua salvação está garantida. Não importa se o fim vai ser amanhã, daqui a um ano ou daqui umas horas. O meu fim está garantido. O teu fim está garantido. Jesus, ele deixou os sinais. Nós estamos vendo os sinais. Não precisaria nem abrir a Bíblia para dizer que o mundo não tem mais para onde ir. Tem pessoas dizendo que são bichos. Pessoas vestindo roupa e fazendo a cirurgia para parecer com um animal. Aonde? Não existe mais para onde nós ir. Não existe mais. Então o fim está próximo. Eu creio que não existe mais, não vai ter mais uma geração. Não vai ter mais. Porque pensa, nós ainda vamos criar os nossos filhos, né? Prezando pelas coisas de Deus. E esses que se acham bicho hoje, vão criar de jeito esses filhos. Esse dia eu estava vendo, viu? Eles fizeram um encontro de bicho, gente vestida de bicho. Aí gente caminhando, rastejando assim, na coleira. Só que ele também era um bicho, um avatar. Mas aí, qual é a lógica? Não existe mais para onde nós ir. O meu único conselho é: mantenha-se firme em Deus. Faça ao máximo para que os seus dias e os dias da sua família sejam os melhores nessa terra. Mas garanta, amém? Que a sua família e você estejam salvos, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.